Olá, bem-vindo ao módulo 2 do E-Social. Meu nome é Jorge Campos. Eu sou Gisleise Nogueira e nós vamos falar no módulo 2 sobre a gestão de rubrica. Um dos módulos mais importantes é justamente a questão das rubricas. Por isso nós construímos esse módulo para explicar no detalhe o que você precisa tomar cuidado, o que você precisa atentar em relação à folha de pagamento, nos meandros da montagem das rubricas. Muitas vezes o nome da rubrica ela é chamada de rubrica na sua empresa, mas vamos fazer um pouquinho de relação com o que hoje você já classifica. Ela pode ser os eventos dentro do seu sistema, são aquelas, normalmente, orientações dos que são seus descontos, os seus rendimentos e a identificação disso que permite, a partir desses dados, fazer as devidas classificações para apuração tributária. E acredite, nossa primeira dica é justamente essa. Você precisa rever essas rubricas, principalmente a questão, e fundamental, a questão tributária. Dentro dos trabalhos que nós já fizemos aí em relação ao mapeamento de rubricas, a gente percebeu que várias questões que são tributadas e reconhecidamente tratadas como remuneração, em algumas empresas não era assim. Então é necessário você revisar essas rubricas e em alguns casos você vai precisar renegociar contrato de trabalho. Então, algumas vezes, nessa revisão dessa rubrica, Jorge, a gente até indica que aproveite esse momento para chamar ou para a própria empresa realizar ou chamar até empresas especializadas que possam te ajudar juridicamente, revisar todas aquelas rubricas que estão classificadas, aproveitar, fazer uma limpeza com aquelas rubricas que se usou uma vez e não se utilizou mais e fazer umas devidas classificações. Além disso, todas as rubricas precisam ter um depara para o modelo de rubrica do fisco. Então, qual é a sua natureza? A partir dessa natureza que eu permita fazer as devidas vinculações à natureza e, consequentemente, às incidências. Esse é o primeiro passo e a nossa dica para começar a fazer uma análise da gestão de rubricas. Então, fazer as devidas identificações, classificar, limpar o que é ali sujeira, depois fazer um depara com as rubricas que o fisco deixou como os principais, e aí é importante você entender aquelas classificações que foram realizadas. É comum, né, Jorge, algumas das empresas entrarem em contato conosco e falarem, olha, mas eu tenho uma situação aqui que não está sendo prevista. Dificilmente tem algum caso que não está lá na lista de rubricas hoje. Então é importante vocês realmente classificar e a partir daí ver as incidências. É até interessante esse caso, porque em função desse povo aí que reclamou, quero uma rubrica de sapatilha de balé, porque descobriu, a empresa explicou que lá eles doavam para as filhas dos funcionários. O que o fisco fez para acabar com essa discussão? Ele criou os outros, o genérico, e aí a empresa cadastra de acordo com o seu interesse e a sua necessidade. O que é importante também é que cada uma dessas rubricas foram compartilhadas com todos os entes. Por quê? Porque eu tenho um olhar aí para a incidência, tanto para a contribuição previdenciária, como a Previdência, como o FGTS, para imposto de renda e contribuição sindical. Então, todas essas rubricas foram realmente revistas, pessoal. Então, tenham cuidado para a devida classificação, isso é muito importante, porque, como eu citei, as rubricas elas são o esqueleto do E-Social. Uma classificação errônea pode gerar uma apuração indevida. Então, isso é importante nesse momento agora de monitoramento dessas rubricas. Um detalhe interessante, a gente está falando de tributação. Então, quando a gente fala do mapeamento, da revisão, a gente fala da classificação tributária das rubricas, porque é elas que vão dar o norte do que será tributado, do que não será tributado na companhia. E para isso também o fisco criou um novo conceito do que é uma rubrica de remuneração, o que é uma rubrica informativa, o que é uma de dedução ou é uma informativa de dedução. Então tem que tomar cuidado e entender bem esse cenário para não ter dificuldade na hora de parametrizar o seu sistema. Uma das perguntas mais frequentes que a gente tem no portal Despede Brasil é sobre a questão das bases. As bases é um caso que é informativo, Jorge, que o fisco não tem nenhuma necessidade daquela informação como rubrica, mas ele monta a sua composição toda de base
e que isso está sendo, tem que ser, algumas empresas têm optado por uma classificação. Então isso é individual de cada empresa, então não tem como você copiar um modelo, você pode simplesmente realmente classificar, você tem que sentar e realmente classificar essas rubricas com todos os seus processos. Isso normalmente é um trabalho que é realizado pela equipe da Folha e que precisa aí realmente ser feito as devidas classificações. Como eu comentei, uma classificação errada, consequentemente eu tenho uma incidência errada e uma tributação errônea. Uma das dicas importantes é você rediscutir, inclusive, algumas questões que hoje não são tributadas na companhia. A gente descobriu em alguns projetos, e até hoje ainda chega nos grupos de discussão, que a empresa não tributa determinada situação, não porque ela entrou com processo, porque ela foi a um evento, viu que fulano não tributava e passou a não tributar. Cuidado, você precisa do processo. Agora no e-social, e olha que interessante, na toda a parametrização, você tem que informar qual é o processo judicial que ampara aquela questão de não tributação. Se você não tiver, será tributado. É mais ou menos assim, o fisco vai dizer, você era responsável pelo recolhimento daquele imposto, você não está recolhendo por que motivo? Você tem que ter uma liminar, você tem que ter um acordão, você tem que ter um processo que justifique aquela não incidência. Então, muito cuidado com todas as informações que eu tenho aqui de olhar de processo, de que eu garanta que aquela não recolhimento ou a não incidência daquele imposto tem um processo administrativo e judicial que te permita. Um detalhe importante, Jorge, para o processo, a gente aqui não está falando de processos trabalhistas, sim processos judiciais e administrativos que justifiquem a não incidência do imposto, o não recolhimento daquele valor. Então, o processo trabalhista, já antecipando, ele não faz parte do projeto do e-social no momento e ele não vai ser considerado. Mas os demais, que todos tiverem uma suspensão do valor do recolhimento, precisam ser informados. E o detalhe é que aí você tem que ter processos para cada situação, para cada cenário, seja previdenciário, seja em relação à Receita Federal e seja em relação até mesmo à Caixa Econômica. Então tem que tomar muito cuidado e fazer esse levantamento adequado para não ter nenhum problema lá na frente. Dentro do processo, você vai ter que informar qual é a vara, o número do processo e fazer um acompanhamento contínuo, porque isso pode ser que seja um processo que a empresa, muitas vezes, isso é muito comum, tá? Inclusive a equipe que é responsável pela Folha, o projeto do e-social, normalmente desconhece até a existência desse processo, que é um processo que é corrigido através, que é controlado algumas vezes pelo jurídico ou para outras pessoas, ou para a área de finanças, ou pela área fiscal, e que aqui dentro do e-social todos precisam ter conhecimento que há um processo suspendendo algum valor de recolhimento. Você sabe que você falou uma questão interessante, Gisleide, porque eu estive em algumas empresas que colocaram um jurídico no RH. A preocupação dele é só com questões trabalhistas, com processos trabalhistas, com processos da empresa em relação a algumas questões que ela impetrou algum mandato, mas assim como a gente fala que a área de TI está trazendo gente da área fiscal para poder entender o cenário do social, tem empresas que levou o jurídico para dentro do setor. Chama jurídico para folha, né? Então, como olhar em folha. Para quê? Para que possa um mínimo de exposição, e aí nós voltamos novamente a falar sobre gestões, né? Então, a gestão do e-social, ela necessita aí do envolvimento de todas as áreas para acompanhar algumas vezes. E outro detalhe, Jorge, esse processo sistêmico, muitas vezes, processo de administrativo e judicial, não está inserido dentro do ambiente sistêmico. Muitas vezes salvo em planilhas, e algumas empresas normalmente controlam e acompanham lá na hora do recolhimento. E um detalhe, para cada vez que eu for fazer a informação dessas rubricas para o e-social, eu tenho que mandar o número do processo, e isso tem que estar inserido de forma sistêmica a todos os dados e informações que a gente já citou aqui. Isso não se iluda, você vai precisar de uma ferramenta que faça esse acompanhamento. Hoje já existem ferramentas no mercado
que acompanham esses processos judiciais. Você parametriza lá o processo e ela te informa com pop-up, enfim, se o processo foi movimentado. Isso facilita a gestão da companhia. Exatamente. Então, esse é um dos olhares e dos pilares, porque existe a rubrica, mas existe a suspensão do valor e precisa de um processo vinculado. Jorge, as rubricas, elas têm um prazo de validade? Essa é uma grande pergunta que sempre falam. Mas eu posso criar uma rubrica e depois extingui-la? Sim, ela tem, as rubricas elas têm, em alguns cenários ela tem validade, porque a empresa de repente inventa de dar um benefício e suspende. Eu vou citar um exemplo que nós encontramos da questão do carro. A empresa fazia lá o reembolso de despesas com o carro. Aí veio uma consultoria, fez um levantamento e disse, não, peraí, é mais fácil você alugar o carro para o trabalhador e o custo baixou consideravelmente. Então aquela rubrica de reembolso de despesas com veículo próprio acabou, ela se extinguiu, o prazo de validade foi encerrado. Pode acontecer até de mudanças durante os anos com o e-social de sistemas e você precisa fazer uma revisão de rubrica. Um detalhe importante é que você precisa colocar uma data fim para essa rubrica e informar isso dentro do e-social. Dentro da base do e-social, aquilo vai ficar armazenado também com todas as informações de incidências que surgiram em cima daquela rubrica. Então, é fazer a gestão dentro do teu sistema, gravando uma data fim para essas rubricas. É importante até que tenha uma data fim e que você permita que você faça essa atualização, porque durante a vida da empresa pode ter aparecido N situações como a que você citou, Jorge. E cuidado, você citou bem, Gislaise, mas cuidado também com a questão da rubrica por filial. A gente já ouviu isso várias vezes. Não, minha filial tem rubricas que a matriz não tem. A rubrica, o cadastro do e-social é por matriz, tá? Então, ele até te permite fazer um cadastro e vincular várias tabelas de rubricas, mas é interessante que vocês acompanhem os fechamentos, isso é muito mais comum, a forma mais centralizada de folha, mas ele até permite você fazer as informações de demais tabelas, só que aí você tem que fazer mais deparos e mais classificações conforme a incidência que ocorre em cima daquela rubrica. Essa dica a gente falou lá na questão dos cadastros, né? Lembra que eu comentei? O cadastro da empresa era feito quando o trabalhador tirava férias e atualizava a carteira de trabalho. Esse cenário acabou e com as rubricas a mesma coisa. Sofreu a atualização, você precisa mexer na hora. A validade da rubrica é um dos pontos também bastante evidenciados durante também os questionamentos. Por quê? Porque essas validações vão ser verificadas no momento da transmissão. Então, no momento do e-social é uma das validações que são feitas durante a transmissão, são datas, e isso pode gerar um problema sério para a empresa de um recolhimento errado por um longo período, né? É assim, você precisa ter muito cuidado. Às vezes ocorrem aqueles dissídios, né, que você tem que pagar retroativamente e precisa estar com o cadastro em dia, porque senão vai te dar muita dor de cabeça. É importante também, Jorge, quando a gente fala de atualização e de uma informação que para nós é a vértebra principal do e-social para o recolhimento, para as informações de pagamentos e informações do trabalhador, né, em relação a rendimentos e valores, é importante que quem cuida dessa informação seja bem criterioso, né? Você considera que seria importante um responsável por esse classificador de rubrica? A nossa experiência mostrou que o profissional responsável por essa área na companhia ele tem que ter um domínio da questão tributária, não tem jeito. Ou ele é RH especializado em tributos, ou ele é tributos puro e aí está alocado ali para tratar do assunto junto com o RH, porque isso vai dar muita dor de cabeça, principalmente porque agora o fisco tem um monitoramento quase que online da folha de pagamento, né? Você vai mandar mensal e o fisco vai fazer a gestão para você. Fica tranquilo, se tiver algum erro ele te avisa. Então vamos evitar que ele nos avise, né? Exatamente, a gestão, além da gestão, também ser uma pessoa responsável pelo controle de acesso, evitando ali que alguém coloque a mão sem querer naquela informação e te gere uma dor de cabeça a futuro.
É importante também lembrar que a rubrica, ela serve tanto para a parte dos rendimentos, que ela vai informar todos os rendimentos e incidentes daquele trabalhador, que fazendo um vínculo um pouco o layout está lá no S1200, mas ela também é evidenciada no pagamento, né, Jorge? Então, ela tem uma informação que é as informações do S1200, que eu falo todos os rendimentos, e também faço as informações de pagamento que está lá no S1210. Para quem já viu um Olerite, é mais ou menos aquilo. Na parte da direita eu monto ali todos os rendimentos, na parte da esquerda eu mostro ali as deduções, e isso fica bem evidente para o fisco, todos a sua composição, como é a composição de incidências também sobre em cima daquele trabalhador, e toda a sua composição ali de bases e valores, de deduções. Então, esses dois eventos são os grandes pilares para mostrar a parte da competência e do caixa relacionados às rubricas. Eu gosto desse exemplo do contribuinte individual, porque quando a gente fala contribuinte individual, alguns falam, o autônomo. Não, o diretor da companhia é um contribuinte individual. Existem várias categorias tratadas como contribuinte individual que estão na folha de pagamento, e você vai precisar discutir, em alguns casos, rubricas específicas para esses trabalhadores. Eu vou te dar um exemplo que foi muito discutida, que foi a rubrica do salário e utilidades, muito comum para diretores que recebem carro, recebem apartamento, e ela traz uma discussão gigantesca em relação ao se vai se incorporar ao salário ou se a empresa vai pagar como um benefício apartado da folha. Então a gente coloca esse exemplo e toda a tributação que recai sobre o contribuinte individual. O importante aqui é também vocês criarem cenários aí de parametrização durante a implantação, para que vocês garantam que todos esses processos, é um diretor que tem uma situação específica, é um grupo de funcionários da empresa que tem um outro cenário, para que vocês possam devidamente classificar a sua rubrica. É até um questionamento muitas vezes quando falam que o fisco não tem uma rubrica específica para o meu negócio. Sim, porque a classificação da rubrica é para um olhar para o recolhimento, para o olhar previdenciário, trabalhista e fiscal do fisco, e não para a gestão da sua empresa. Então, se você precisa ter uma gestão de rubrica muito mais detalhada por cada tipo de grupo de funcionário, que tem uma tratativa diferente, ou na hora que sai o olerite dele, aquela informação seja tratada de forma diferenciada, você precisa mapear todos esses cenários, identificar essas situações específicas e configurar no seu sistema, porque a gestão da rubrica ainda continua dentro da empresa. Você pega um exemplo lá na tabela 1 do E-Social, você tem diretor com e sem fundo de garantia. Os dois são contribuintes individuais, um tem uma rubrica de fundo de garantia e outra não. A gente falando aqui um pouco de rubrica, para alguns pode ser um assunto novo, mas para a equipe da Folha isso já é o dia a dia dela. Mas é importante que durante a implantação do E-Social você faça todos os processos de levantamento dessas rubricas, como a gente citou, elimina as que já não são mais utilizadas, porque aí você já entra com um novo ambiente. Discute a centralização, a unificação, quem é o pai dessa rubrica. Esse item aí acontece muito quando a empresa incorpora outra companhia. E aí, como é que faz? Eu vou manter as da empresa incorporada, é melhor você unificar. Então, todo esse trabalho de discussão, ele não para, é uma atividade contínua, e a cada vez que o fisco faz alterações na legislação trabalhista e nas incidências tributárias, consequentemente as rubricas precisam ser revisitadas e ser analisadas. Então é um trabalho de monitoramento contínuo, tá? Então, para quem é da Folha, isso já talvez faça parte da rotina, mas isso cada vez mais vai ter que ter um olhar mais criterioso por causa do E-Social. E se você não começou o projeto, comece a correr e já analisar esse processo da rubrica, que é um processo crítico dentro do E-Social e que precisa de uma total atenção pela equipe da Folha. Um item que eu falo muito também, que é do item anterior, é justamente o legado, porque em determinado momento a empresa falou, não, a partir de agora a gente vai tributar determinada situação, como a gente comentou. Ok, e o que você vai fazer com o legado? Porque o fisco vai enxergar essa diferença.
Ele vai ter os dois ambientes para analisar, né? Então tem que ter uma discussão na companhia com o jurídico para discutir qual ação a empresa vai tomar em relação a esse legado. Durante o processo do e-social, ele quebrou aí o processo em fases. Então, você pode mandar eventos iniciais, depois os não periódicos e, por fim, a folha de pagamento. Se você fez um cadastro lá dentro da rubrica, que foi lá no processo cadastral e que só lá no ambiente da folha, então esse é um processo que é contínuo. Então, você vai voltar lá e vai fazer a atualização cadastral, revisar aquele cadastro daquela rubrica e faz o processamento da folha. Isso, infelizmente, quanto mais tempo você demora para fazer esse processo de testes e validações, isso é que o teste integrado te permite, você vai ter problemas na hora que você fazer a transmissão do e-social. Então, se você fizer um processo de planejamento, aqui é a nossa dica, com bastante tempo para que você faça antes da sua entrada, você evita aí dificuldades no momento do último evento, que é o evento do fechamento da folha. Você falou um negócio importante, Gislaise, um aprendizado. No teste integrado, simule todas as possibilidades. Não pense só naquele modelo redondinho, registro, pagamento. Pense em todas as possibilidades. Férias, afastamentos, acidentes, o que acontece no acidente de trabalho, quais os eventos você vai ter que comunicar, como que você suspende, de repente você tem que suspender um trabalho. Pense em todos os cenários para não ter dor de cabeça depois. A rubrica, como eu falei, ela é um processo principal dentro do e-social e tem um impacto diretamente financeiro, um impacto fiscal, tributário, que a empresa tem que dar a devida atenção e não ser só um processo da folha, apesar de que isso já faz hoje parte da rotina, mas que ela tem que ter um olhar de atualização constante. Essas são algumas das nossas dicas para a gestão da rubrica, para você ter o mínimo de exposição possível. E desejo a vocês que vocês façam aí as devidas procedimentos e checklists que nós citamos hoje. Muito obrigada. Até lá.